contratura de Dupuytren é uma patologia que aí pela imagem a gente já consegue falar, né, muita coisa sobre ela. Primeiro, ela é uma patologia que vai acontecer nos tendões flexores. Como vocês estão vendo aqui, esses aqui são os tendões flexores de punho e dedos, né? Esses músculos, esses tendões aqui, ó, eles se originam lá no epicôndilo medial, os 4, estão vendo aqui bonitinho, e passa pelo túnel do carpo aqui, né? E vão lá para o epicôndilo, lá no cotovelo. Eles fazem a flexão dos dedos. Pronto. E esses tendões, como vocês podem ver aqui, ó, que está meio vermelho e destoado, né? Isso aqui é uma contratura que vai acontecer com eles. Então, a contratura de Dupuytren vai acometer essa região aqui, ó. Pode também ser nesse, tá? Enfim, normalmente nesses 3 dedos. Vai ter uma sequência que a gente vai falar. Então, olha só. É uma contratura fixa da mão em flexão, caracterizada pelo espessamento da fáscia palmar. Então, essa fáscia palmar, né, que é essa região aqui, ó, igual a gente tem a fáscia plantar lá na sola do pé, aqui a gente tem uma fáscia palmar. E ela vai gerar um espessamento e vai acontecer a contratura dos tendões. Se vocês repararem aqui, ó, estão vendo que o tendão já está um pouquinho ressaltado aqui nessa imagem? Pronto. E ele vai entrando em contratura, vai contraturando e vai puxando o dedo. Na primeira imagem, a doença está no começo. Estão vendo que aqui tem um nódulozinho, onde estou passando um pincel aqui, ó. Eu não vou pintar para não ficar por cima. E o dedo ainda está na posição anatômica, normal, perfeito? Com o evoluir da patologia, olha como agora a contratura, você vê que o tendão está até em alto relevo aqui, ó, tenso. E já se tem uma flexão da falange, tá vendo? E na terceira, ó, grau 3, digamos aqui, ó, a contratura é tamanha que o dedo fica totalmente em flexão da interfalangiana proximal. Então, o paciente adota esta posição aqui na patologia. E aí apresentam pequenos nódulos nessa contratura, né? Aqui vai enchendo de nódulos, fica com muito espasmo, uma contratura mesmo. E devido à contratura, aí vem puxando o tendão. Vai puxando e o dedinho vai flexionando. À medida que vai puxando, vai flexionando, 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 flexionando. Aí o paciente fica com o dedo assim. Ponto. E é também chamada de a patologia, a doença do bispo, que é a posição que o bispo faz para dar a bênção, com esses 2 dedos flexionados assim. Então fica desse jeito, né? Que o bispo faz assim para dar, né, a bênção e tudo. Então é considerado a patologia do bispo. Ainda não tem origem muito bem definida, a causa dela não se tem uma relação concreta, ou seja, ela está no hall, na categoria das patologias que são consideradas idiopáticas. Idiopáticas. E o que é algo idiopático? É algo que não tem causa definida. Então, não se sabe ainda por que e por que raios do diabo que esse tendão começa a ter essa contratura. Acomete mais homens que mulheres. Muito mais, a cada 7 homens tem uma mulher. Acredita-se que exista um componente familiar, ou seja, hereditário, genético, certo? A raça branca também é mais acometida, bem mais do que a raça amarela, negra e outras raças, tá? Mais incidência após os 40 anos de idade. Quando crianças são afetadas, vem com muito mais gravidade, é raríssimo em criança, mas quando acomete a criancinha, vem ali para dar pro pau mesmo, para machucar, uma contratura muito forte. E, por outro lado, na criança, a perspectiva de melhora também é melhor, até numa possibilidade cirúrgica, tá? Tem uma forte relação com tabagismo, etilismo, né? Quem gosta de tomar um mé, diabéticos, usuários de drogas, pacientes que apresentam alguma probabilidade mais elevada de desenvolverem a doença, né? Esses pacientes. Então, normalmente, o público que adquire o Dupuytren
tem algumas dessas coisas associadas. Isso faz com que a estatística da doença coloque esses fatores como predisposição à doença. Mas absolutamente não quer dizer que todo mundo que fuma, bebe, é diabético ou consome drogas vai desenvolver o Dupuytren. Ela continua sendo sem causa, mas tem uma proporção, existe uma relação maior com quem se encaixa dentro desses grupos, ok? É uma doença também considerada autoimune, que está dentro do hall das doenças reumáticas, também sem muita causa definida. O corpo, de uma hora para outra, resolve desenvolver a síndrome, certo? E quem tem ou realiza muitos movimentos repetitivos com o punho fechado, né, também é um candidato. Ponto. Então, são um monte de coisas, mas nada é garantido, literalmente. Então, se a pessoa eu já atendi, o último que eu atendi com Dupuytren, e ele era um senhor que trabalhava na construção. E ele já estava um dedo bem adiantado e a outra mão começando o nódulo. E é no martelo, é na enxada, enfim, é trabalho braçal dele, com muito movimento. Então, ele tinha o overuse, né, que é o uso excessivo, diabético, magro, inclusive forte, mas diabético, né, tem as diabetes de vários tipos, né, então ele desenvolveu, né, dando um exemplo prático aí para vocês. Eu nunca atendi mulher, não, a maioria não, todos que eu já atendi, não foram lá muitos também, sempre homens com a patologia, certo? Então, ela tem essa característica. Então, ó, na imagem, de novo, a gente vê, esse aqui já está com o quinto e o quarto, né? Dedos já flexionados e com a contratura, ó, do tendão, tá vendo? Bem contraturado aqui, aqui. Sinais e sintomas: nódulos na palma da mão, nódulos nos tendões dos flexores afetados. É nítido, é muito fácil o diagnóstico, moçada, muito fácil mesmo. A gente pega aqui, ó, nos tendões, né, do quarto dedo e do quinto dedo, ela vai acometer, na grande maioria das vezes, o quarto dedo primeiro. Ela tem essa sequência. Então, na hora que a gente palpa aqui nessa região, ó, tem uma corda em alto relevo, a gente sente o tendão ressaltado, uma contratura muito grande e cheio de nódulos. Então, aí a gente está vendo isso. A princípio, pode até pensar que é alguma outra patologia. No comecinho, a gente acha que é calo, mas o calo dá na cabeça dos metatarsos, dos metacarpos mesmo, e a contratura dá aqui, ó, desde aqui de baixo, assim, ó, da palma da mão, e vai subindo. Né? Então, não é só lá em cima. E o calo, a gente vê, a pele fica mais grossa, né? Dá para identificar também um pouco. Então, é fácil de identificar. E uma vez que a contratura está em flexão, olha aqui para minha câmera, né? Está em flexão, ou seja, de um ou dos dois, esse paciente tem muita dificuldade em fazer isso, ó, em abrir o dedo. Não abre. Porque na hora que ele começar a forçar, dói pra caramba, porque vai estirar onde está contraturado. É aí que dói. Vocês estão vendo aí, ó? Raramente a gente tem uma patologia dentro da ortotraumatologia que não tem dor como sinais e sintomas. Certo? Tá aí uma. Dói? Dói. Só se você mobilizar, tentar estirar, estender o dedo. Aí vai doer. No normal, não vai doer. Não é uma patologia que vem aguda e vai ter dor, calor, rubor. Não. Ela vem nascendo aos poucos, devagar, lentamente, meses. E aí não dói. O paciente vai sentindo aquela tensão, né? E na hora que ele tenta esticar, quando já começa a flexionar o dedo, aí ele vai sentir o desconforto, a dor, tá? Muita dificuldade em abrir os dedos, dificuldade para pousar a mão devidamente aberta sobre a superfície plana, absolutamente ele não vai conseguir fazer isso, ó. Abrir a mão e colocar em cima da mesa ou na parede, pá, ele não faz isso, porque esse dedo vai estar sempre dobrado. E para fazer, claro, no início da doença ele consegue fazer. Lembram que na primeira fase o dedo ainda está estendido? À medida que vai evoluir na contratura, que ele vai flexionando, né? Então, enquanto o dedo ainda está um pouco flexionado, ele ainda consegue estirar aqui, vai tensionar, né? Mas é uma característica da patologia, quando ela já tiver com a evolução, o paciente não conseguir espalmar a mão sobre a superfície.
Fisiopatologia, como que ela vai desenvolvendo? Inicia-se com o aparecimento de nódulos na região da palma, próximo ao dedo anelar ou ao menor dedo, né, que é o quinto, dedo mínimo. Então, normalmente vai começar a ter os nódulos aqui na região do tendão flexor do anelar e do quinto dedo. E, na grande maioria das vezes, começa no quarto. Com a evolução, os nódulos vão aumentando, resultando na contratura dos tendões flexionando. Habitualmente, o dedo anelar é o primeiro a ser afetado. Depois, no mínimo, que é o quinto, e depois no médio, que é o terceiro. Então, o paciente pode evoluir no quarto, depois começa o quinto, e pode até o terceiro começar a contratura também. Nunca vi nos 3. E aí, normalmente, ele dá em um só. Pode ser só no quinto. Não estou falando também que sempre é no quarto. Pode ser só assim. Contratura de duplo T no quinto dedo. Mas, pela estatística, a grande maioria tem essa sequência. Anelar, depois o mínimo, depois o médio. Quarto, quinto, depois o terceiro. O diagnóstico é muito simples. Está aqui uma imagem da contratura só do quinto dedo. O diagnóstico é clínico, ponto. Não precisa. É assim, moçada, ó, visível. Tá vendo o tendãozinho aqui mais ressaltado? Olha esse aqui, igual tá na foto. Então, não tem por que pensar em outra coisa. Exames de imagem, nada. Se fizer uma ressonância, vai acusar ali, né, a contratura no tendão e tudo, mas não tem nem muita inflamação, é espasmo muscular. Né? Então, o exame é clínico, avaliando, o paciente vai contar a história, você vai colher aqueles antecedentes patológicos, né? De repente ele já vai contar que tem tudo a ver com a doença, né? O trabalho, a profissão, os fatores de risco, e você vai juntando tudo, outras patologias associadas, é diabético, já tem uma artrite, e vai associando, e o dedinho está lá cheio de nódulo no tendão, duplo e trem. Ponto. Certo? E é uma patologia, inclusive em algumas vezes, em algumas salas de aulas aí, quando a gente dá, acontece de ter parente, de alguém da família de um aí que fala, eu conheço, fulano tem. Né? Então não é uma patologia muito rara, não, absolutamente. Tá? E difícil o tratamento, e há também, já falando, difícil cura. Né? Praticamente ela não tem cura, mas ela é muito complicada mesmo. É uma patologia bem chata, certo? O tratamento dessa patologia, de forma conservadora, a gente tem que evitar a ocorrência das contraturas articulares e as contraturas secundárias. Ou seja, o que é isso? Nós temos que evitar a contratura do dedo, propriamente dito, né? E temos que evitar também as contraturas das articulações vizinhas, porque elas vão ficar sem usar, vai diminuir. Então, a gente tem que manter a integridade de tudo isso. Na fase nodular da doença, é indicado também até algumas sessões de rádio para poder dissolver esse nódulo, a ingestão de vitaminas, corticoides, né? Então, está aí um tratamento conservador. Nos casos mais graves, a deformidade deve ser corrigida por meio de procedimento cirúrgico. Então, a gente vai falar um pouco da fisioterapia. Pode-se e deve-se usar muito essas talas, o uso dos splints, que são talas que vão manter o dedo estendido. Tem uma simples demais que a gente faz com esparadrapo. Muito fácil. A gente pega o esparadrapo, coloca aqui atrás, ó. O dedo tá dobrado, né? Tá assim. Aí eu boto o esparadrapo aqui atrás, ancoro ele aqui, vou por dentro, passo ele aqui e volto. É como se eu fizesse isso aqui com o esparadrapo. Eu vou lá e laço o dedo. O dedo não tá dobrado? Eu venho, laço ele aqui, ó, e puxo ele. Ele fica assim, com o esparadrapo, mantendo ele estendido. Quanto mais a gente deixa ele estendido, principalmente no começo, a gente não dá margem para o tendão ir encurtando também. Porque ele vai encurtando à medida que se flexiona, que quando o músculo contrai, ele aproxima a origem da inserção, né? Então, se ele está sempre esticado, é mais lenta essa evolução da contratura. Então, a gente consegue ajudar colocando essas talas. Né? Quando já diagnostica a doença logo no começo, a gente já orienta o paciente a manter esse dedo sempre esticado.
né? E se for o dedo da mão dominante dele, ele vai ter que começar a aprender habilidades com a outra mão também, inclusive. Porque só o fato dele pegar o material, o garfo, o lápis, tudo que ele for usar, ele flexiona. E se ele flexiona, ele está favorecendo a evolução da doença. Olha que coisa punk, né? Então ele tem que parar com essa. Eu sou canhoto, eu tenho que aprender a comer, fazer as outras coisas com a outra mão, se eu não quiser evoluir. Ou deixa estendido o tempo todo. De repente, só na hora de comer, ele come, ótimo, ficou só ali 20, meia hora na hora da refeição, né? 20 minutos, meia hora. Depois, plaf, estende de novo. Mantém com a órtese, né? Com o uso da tala, o splint, como a gente fala. Beleza? A fisioterapia tem como função, quando necessário, anti-inflamatórios, que é muito raro, tá? A gente precisar de fazer isso, mas a gente usa muito ultrassom, principalmente quando está aí no começo da doença, porque o ultrassom, ele diminui, ele é antifibrinolítico, ele diminui fibrose, diminui a aderência, então ele é muito bom associar. O tratamento da fisioterapia é simples, o que a gente tem para oferecer, mas é significativo. Simples que eu falo que é coisa que um fisioterapeuta geral não precisa ter nenhuma especificidade, nada, cursos de nada, entendeu? A gente consegue fazer bem, apesar de ser uma doença muito complicada. Então, ultrassom a gente usa para diminuir essa fibrose, essa aderência, né? Ele dissolve, ajuda nos nódulos e tudo. Muita mobilização articular, principalmente em extensão dos dedos. Muita. A gente vai pegar o dedinho dele e vamos mobilizar para trás. Tanto a falange. E normalmente, quando está no começo, não, moçada, quando está evoluído, é muito complicado a gente pegar isso e ir subindo e mobilizando. A gente vai mobilizar para o movimento contrário, para a extensão. Aí é legal associar com termoterapia. Coloca o infravermelho ali na mão para dar uma aquecida, deixa a extensibilidade do tecido melhor, né? Dá uma relaxada, leva mais sangue. E aí a gente consegue depois ir mobilizando e dói pra caramba quando a gente vai forçando. Tem que forçar. Uma das formas de não deixar ela evoluir é romper o tendão, né? E estirando, fazendo como se fosse um alongamento, até ir machucando e rompendo ali. Né? Que o tendão encurtou. Tá cheio de contratura, a gente vai trabalhando ele e consegue rasgar um pouquinho, aí agora a gente vem com ultrassom, com laser em cima, para poder tentar reparar esse buraco que a gente fez com o tendão de novo, com o próprio tecido. Aí a gente consegue pouca evolução, mas é muito difícil, é doloroso. A gente usa muito a acupuntura, o agulhamento a seco em cima do local para ir machucando o nódulo. Dói, palma da mão é muito sensível. Né? Por isso que a gente faz uma analgesia prévia para poder fazer o agulhamento depois. É uma terapia. Muita massagem antiaderente, e aqui a gente coloca outro nome, né? Também as famosas liberações, né? Miofaciais. A gente vai fazer liberação miofacial. Pega com a mão, ou nem com a mão nem dá conta. Pega um raspador, alguma coisa. Sabe o que é bom para raspar? Colher, tesoura. Se você não tem uma pedra, um raspadorzinho bonitinho, né? Hoje tem eles de inox, tem os guachás que a gente fala. Você vai pegar aquilo ali e vai raspar, liberar. Né? A mão está um pouquinho fechada. Você tem que vir trabalhando, liberando esse tendão. Fazendo muito isso, associado, como eu falei, calor, associado logo depois de passar o ultrassom, você vem liberar, fazer muito o alongamento do dedo, certo? Nunca, absolutamente nunca trabalhar a flexão dos dedos, tá? Esquece, é na mão, pega uma bolinha, só fica apertando a bolinha lá 3 vezes por dia, ó. Fica apertando a bolinha que sara, absurdo, não dá. Muitas patologias de mão a gente aperta a bolinha, né? Qualquer um sabe disso, vai na farmácia, já compra a bolinha e começa a apertar. Duplo e trem, esquece. Se você apertar, você vai favorecer a contratura, se ficar fazendo a flexão. Tem que trabalhar muito aqui mesmo, a extensão dos dedos. A cirurgia, ela não é uma garantia. Quando já está muito flexionado e aquilo atrapalha muito a atividade do paciente, tudo, opta pela cirurgia, a cirurgia vai abrir
e vai liberar isso, né? Fazer uma lesão no tendão, liberar, faz uma tenotomia, uma tenorrafia, um alongamento de tendão, tem várias técnicas. E aí, depois da cirurgia, o nosso trabalho é muito importante, porque a cirurgia machucou, né, ali na região. Agora, depois da cirurgia, a gente precisa atuar muito com recursos reparadores. Aí que entra mais ainda o laser, né, para fazer no local, o próprio ultrassom. As mobilizações não param, a gente mobiliza entre os metacarpos, a gente mobiliza o 5º metacarpo, o 3º, o 4º. E isso é muito bom para poder ter uma boa recuperação após a cirurgia. Né? E a gente já vai tratando no próximo dia. Ele está com os 2 furinhos ainda, perdão, está com os 2 furinhos, a gente já vai usar laser, já vai trabalhar um pouco de mobilização para favorecer que esse tendão, aonde foi machucado pela cirurgia, se recupere. E não vire uma fibrose de novo, que é um problema. Então, mesmo depois da cirurgia, aí o paciente fica lá 1 mês com o negócio parado e fica com medo de procurar fisioterapia, o médico não manda, vai voltar. E é uma patologia que, mesmo após o tratamento cirúrgico, ela tem grande chance de voltar. Então, é muito complicado o Dupuytren. Então, a gente tem que tentar ao máximo ir lutando contra ela, para que a evolução dela seja o mais lento possível. Tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico é indicado quando ocorre uma contratura nas articulações metacarpo-falangiana e interfalangiana. Ok. Diferentes técnicas são a fasciotomia, que vai lá e libera a fáscia, palma aberta, faz uma abertura grande, né? E a dermofasciotomia. São nomes de procedimentos cirúrgicos que vão lá liberar essa fáscia. Certo? Tá aí, ó, uma imagem. Então, esse daqui mesmo, ó, ele fez a cirurgia nos 3 tendões, ó. Até aqui em cima, tá vendo? Teve que vir liberando. Então, é uma via aberta, tá vendo? Isso aqui depois, para recuperar, moçada, é complicadíssimo, questão de ponto. Se não fizer uma fisioterapia, vai ter aderência, literalmente. Então, quando já tem tanto a interfalangiana quanto a metacarpo-falangiana comprometida, que a interfalangiana faz essa flexão, certo? Ó, só da interfalangianas. Aí a metacarpo-falangiana é quando já flexiona aqui, ó. Aí já começa a se pensar no procedimento cirúrgico. Por isso está falando aqui, ó, quando já tem flexão da metacarpo-falangiana ou interfalangiana. Na verdade, os 2 juntos. Beleza? Aí já pode começar a pensar na cirurgia. Sem operar, a fisioterapia manda bem. Depois da operação, a fisioterapia é indispensável para esse paciente. Para que ele consiga receber e voltar. Porque depois que operou, tudo bem, a contratura pode ter sido até jogada fora, né? Tirou lá, o tendão ficou longo de novo. Tá vendo? A mãozinha está aberta de novo. Essa mãozinha estava flexionada toda. E aí, agora a gente tem que trabalhar para liberar essa cicatriz, para liberar, para não deixar ter aderência. Se tiver aderência, vai complicar. E se você pega um pós-operatório sem saber do que foi, você vai mandar ele flexionar, fazer bolinha. Agora, se você já sabe que o pós-operatório foi da Dupuytren, você tem que reabilitar esses cortes e esse pós-operatório sem favorecer flexão. Porque a Dupuytren está nele. Ele tem probabilidade de exercer de novo, de ter de novo. Então, a gente não pode absolutamente forçar ele a fazer flexão.